Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como estão vocês? Vocês estão bem? Espero que sim. Para você que está aqui pela primeira vez, ou você que está aqui, já assistiu vários vídeos aqui do canal, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, meu irmão, se inscreva, minha irmã, aqui no canal Pregador Luiz Ronaldo, para você não perder mais nenhum vídeo, nenhuma live que vai edificar a sua vida espiritual, que vai ampliar o seu conhecimento acerca do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. E você que gosta de missões, de ganhar almas, também você estar aqui assistindo o conteúdo certo, você está no canal certo, amém? Para a glória de Deus, meus irmãos, hoje, nesta noite aqui, eu quero trazer uma palavra de despertamento, né, aqui para os irmãos, uma palavra para nós identificar os falsos evangelhos, né, porque hoje nós sabemos que há vários evangelhos, mas só existe um evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo Jesus. E para nós identificarmos o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, nós temos que ficar atento com os falsos evangelhos que estão pregando aí. E Paulo, ele nos alertou na sua carta aos Gálatas, ali no capítulo de número 1, do capítulo 1, do verso de número 1 em diante. Paulo ensina, Paulo alerta a igreja para que eles vinham se opor ao falso evangelho que ele pregava. Porque Paulo, ele conta a sua trajetória ali, que Deus se revelou a ele. Paulo conta aos gentios que o evangelho que ele estava pregando não era um evangelho vindo de homens ou de sabedoria simplesmente humanas. Não, foi o próprio evangelho de Deus, o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, que aprove a Deus, ele fala que aprove a Deus ter me revelado. Que quando foi me revelado, eu não fui diretamente para Jerusalém, não, atrás de algum apóstolo, não, eu fiquei 3 anos, aleluia, citou a Pedro, conheci a Pedro, aleluia, eu fiquei ali aprendendo. Paulo, meus amados irmãos, nós sabemos que ele foi um homem, ele era um doutor da lei. Paulo, ele nasceu aos pés de Gamaliel, Gamaliel era o doutor da lei. Paulo estava entre os gentios, mas Deus resgata Paulo, para Paulo agora ser um pregador dos gentios, para Paulo ganhar os gentios para Deus. Mas Paulo, meu irmão, ele tinha uma convicção tão grande acerca do evangelho, tão grande acerca de Deus, meus irmãos, que ele não se contentava em ver os falsos evangelhos. Paulo não se contentava em ver os falsos profetas pregando um evangelho errôneo. Paulo não, Paulo veio, meus irmãos, como uma pedra principal. Paulo veio, meu irmão, como um vaso valoroso de Deus para pregar, para desfazer o falso evangelho e desmascarar os falsos profetas que estavam reinando naquela época. E Paulo aqui nos ensina, Paulo ensinou para a igreja de Corinto, de Gálatas, de Éfeso. Paulo ensinou para as igrejas ali que eles tinham que se fortalecer, que eles tinham que procurar em conhecer o verdadeiro evangelho, porque uma vez que você conhece o verdadeiro evangelho, quando vem o falso evangelho, você saber identificar, você saber que aquele evangelho não era o evangelho de Cristo Jesus. Paulo nos ensina que o veneno da falsa doutrina tinha que ser rejeitada. E essa rejeição tinha que vir, tinha que ser através da igreja de Cristo Jesus. Porque falo aqui, ó, em Gálatas capítulo 1, do verso de número 6 em diante. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. Paulo alertando a igreja aos Gálatas, dizendo
Porém, ainda que alguém, fala que o qual não é o outro, entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Há alguns que vos perturbam, que querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. O que era que perturbava, que cercava a igreja de Gálatas? Eram os falsos profetas, era o falso evangelho que cercavam, que perturbavam aos verdadeiros cristãos de Gálatas, para eles fazerem o quê? Para eles perverterem o evangelho de Cristo Jesus. O que significa perverter? Perverter significa adulterar. Perverter significa rejeitar, adulterar e rejeitar o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E hoje não é diferente, meus irmãos. Muitas pessoas cercam, querendo perverter o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Fala, porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Aí Paulo alertando a igreja de Gálatas, dizendo, ainda que nós, ou os anjos, pregassem outro evangelho, além desse verdadeiro que nós temos pregado e ensinado para vocês, seja ele anátomo, seja ele amaldiçoado, seja ele rejeitado. Aleluia. E hoje, você está sabendo identificar os falsos evangelhos? Você está sabendo identificar os falsos profetas, evangelhos que têm se levantado na nossa geração, dizendo que nada mais é errado, dizendo que nada mais é pecado, que tudo é natural, que nada, que tudo nós podemos fazer, que não tem nada a ver. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria eu ser servo de Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, eu estou procurando agradar a quem? A Deus ou aos homens? E a pergunta que surge, nós estamos a fim de agradar a quem? A Deus ou aos homens? Paulo alerta a igreja de Gálatas a não dar ouvido, a não escutar esse evangelho. Qual era o evangelho? O evangelho falso. O evangelho pregado pelos falsos profetas. Um falso evangelho que pregava ao contrário da Santa Escritura, da palavra de Cristo Jesus. Mas seguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Paulo fala, eu estou alertando você porque o evangelho que foi pregado a vós não veio de mim mesmo, não veio da sabedoria humana, não. Veio diretamente de Deus, diretamente de Cristo Jesus. Paulo estava alertando a igreja de Gálatas, se eles quisessem ser salvos em Cristo Jesus, tinham que ouvir e obedecer o verdadeiro evangelho. E não dar ouvido, não escutar esse evangelho falso, que tinham se levantado, que tinham surgido naquela época de Paulo. Uma certa vez também, Paulo, já preso em Éfeso, ele escreve cartas para Timóteo, seu filho na fé, dizendo, tu, pois, meu filho, esforça-te, tem de bom ânimo, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem o evangelho, que maneja bem a palavra da verdade e não tem de que se envergonhar. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus e ser idôneo para ensinar a ti, com a santa doutrina, a ti e aqueles que te ouvem, eles serão salvos quando tu pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, porque doutrina significa ensinamento, doutrina significa correção, ensino verdadeiro das sagradas escrituras de Cristo Jesus.
Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu tivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, eu estou afim, vocês têm visto a minha jornada, a minha caminhada, o que eu tenho pregado, o que eu tenho ensinado para vós. O que é que vocês acham? Acham que eu estou querendo agradar aos homens ou a Deus? Não, eu tenho que agradar a Deus e não aos homens. Porque se eu fosse para agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo Jesus. E como nós vamos resistir a esses falsos evangelhos? É conhecendo o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Os bancários, aquelas pessoas que trabalham no banco com a nota, você acha que eles perdem o seu tempo estudando uma falsa nota? Não, eles ganham o seu tempo estudando uma nota verdadeira. Sabe por quê? Porque assim que ele pegar uma nota falsa, automaticamente eles sabem identificar. Essa aqui é falsa. A verdadeira não tem esse traço. Olha a cédula, olha o papel, é falso. Ou seja, nós nesses últimos dias, meus irmãos e minhas irmãs, temos que nos preocupar em estudar e aprender um verdadeiro evangelho, para nós não sermos embaraçados com esses falsos evangelhos que estão pregando, que têm se levantado por aí, dizendo que pode fazer tudo, posso fazer as minhas próprias vontades e no final eu vou ser salvo. Não, Jesus Cristo falou que isso é errado. Ele falou primeiro, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e depois vocês têm que me seguir. Não tem como nós seguir a Cristo Jesus fazendo as nossas próprias vontades, com o nosso próprio caráter. Não, temos que ter o caráter e a mente de Cristo Jesus, transformada pela sua palavra e pelo evangelho genuíno, puro e sem mistura, que Cristo Jesus pregou, que Cristo Jesus nos ensinou, meus irmãos. Hoje tem aí muitos evangelhos, mas qual que é o verdadeiro? O verdadeiro é aquele que prega, aleluia, ainda a verdadeira palavra de Cristo Jesus, que não adultera. Porque tem aí, estão querendo atualizar as sagradas escrituras de Cristo Jesus. Já tem Bíblias aí que já não tem mais os versículos que falam sobre o pecado, que fala sobre o afeminado, que não fala mais sobre o espírito do engano, o espírito do anticristo, que João alerta, lá em 1 João, no capítulo 4 em diante, queria surgir o falso evangelho, que iria surgir, aleluia, os falsos profetas, queriam enganar a muitos. E desperta, nós temos que nos alertar, porque Cristo Jesus está voltando. O evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro, ainda tem que ser pregado e praticado pela sua igreja. A igreja de Cristo Jesus, ela tem um antídoto do céu, aleluia, para vacinar, para você não ser contaminado por esse falso evangelho, que nada mais é pecado, que nada mais é errado. E muitos naquele dia vão dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, eu cantei no teu nome, eu fiz milagres, prodígios e maravilhas no teu nome. E Deus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque estava usando o nome de Jesus na terra, mas não significa que usar o nome de Jesus na terra será salvo e reconhecido lá no céu, não, porque o nome de Deus, o nome de Cristo tem poder. Muitos estão usando o nome de Cristo Jesus, a autoridade de Cristo Jesus, mas só que usar o nome de Jesus não significa que está salvo, que está liberto, que está, aleluia, isenso, que estar, aleluia, livre. Não, tem que ouvir e praticar o evangelho de Cristo Jesus. Paulo fala: porque eu nem o recebi do homem, nem me ensinaram, porém mediante a revelação de Cristo Jesus. Porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus,
e a assolava. Paulo estava dizendo: vocês têm ouvido o meu testemunho, os meus relatos, que antes eu perseguia, hoje aqueles que são meus irmãos, que antes eu estava no judaísmo, cego pelo pecado, sem Deus, sem paz e sem salvação. Vocês viram o meu relato e hoje eu estou aqui, porque eu conheci o verdadeiro evangelho. Paulo estava dizendo e alertando, porque esse evangelho que eu vos ensino não vem de sabedorias humanas, não vem de mim mesmo, mas vem de Cristo Jesus. Ele fala: porque ouvistes minhas conversas, superava na religião judaica muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo estava dizendo: eu era excessivo demais, zelando a tradição dos meus pais, zelando pelo conhecimento passageiro, que não salva o homem, mas que pelo contrário, que traz soberba para o homem. Paulo estava dizendo: agora Cristo me salvou, Cristo me libertou, eu estou pregando o evangelho, e esse é o evangelho verdadeiro. Se qualquer um outro, ou até nós mesmos, até mesmo os anjos descerem e pregar um outro evangelho além desse, seja ele anátemo, seja ele amaldiçoado, seja ele rejeitado. Então cuidado, meus irmãos, vigia com esse evangelho que você está ouvindo por aí, que você está dando atenção. Paulo falou: se for possível, rejeite, não escute esse falso evangelho. Por quê? Porque pode contaminar a tua mente, porque pode embaraçar os teus pensamentos, e você pode ser o apóstolo da fé, você pode apostatar da fé do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que ainda prega que o caminho é apertado e que a porta é estreita, e que para entrar lá no céu ainda tem que negar o pecado, tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo para seguir a Cristo Jesus. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, conheça o verdadeiro evangelho, porque quando você conhece o verdadeiro evangelho, quando vir um falso evangelho, você vai saber identificar que esse evangelho que está sendo pregado não era o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então que Deus venha te ajudar, que Deus venha nos ajudar a nós a cada dia comer dessa palavra, se alimentar deste pão vivo que desceu do céu, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito e que nos fortalece e que nos sustenta de pé diante das adversidades, diante dos levantes do adversário contra a minha e contra a tua vida. Amém? Então que Deus te abençoe, meu irmão. Se inscreva aqui no canal Pregador Luiz Ronaldo, deixe seu like, deixe a sua participação em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Oh glória!